Olá, mais uma vez estamos aqui hoje, né, Betânia, com uma programação especial sobre casas antigas, principalmente casas em Chaimel e casas da colonização alemã. Começando por nossa primeira casa aqui, aos fundos, é uma casa dos descendentes do imigrante Peter Fell, que se localizou aqui na linha Canavial. E nós vamos mostrar nesse programa várias outras casas habitadas e em estado de habitação ainda também, especificamente aqui da linha Canavial. Nosso município tem várias rotas, tanto na Canavial, Lerner, Dom Diogo, linha Progresso, São José do Maratá, são histórias diferentes. Então, nesse programa nós vamos especificamente focar as casas da linha Canavial. E antes, né, Paulo, de nós então darmos início a expor, né, todas essas belezas aqui no nosso programa, nós vamos expor os nossos patrocinadores, né, que também merecem, pois nos ajudam a concretizar, né, esse programa. Toda semana, né, trazendo o nosso município, né, para os telespectadores. Começamos daí agradecendo aos patrocinadores e colocar que São José do Sul tem muitas histórias bonitas e interessantes e que nós, através de vários programas agora, não só nesse aqui, mas de outros programas, que já mostramos vários, mostrar para os telespectadores do nosso programa São José do Sul no Mapa, através da TV Mon, né? A TV Mon que é o nosso, vamos dizer, Montenegro, nosso berço inicial da imigração da nossa região. Então, para acontecer isso, agradecemos, né, Betânia? Isso aí. Vamos começar então agradecendo a Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos e tomate sem agrotóxico, produtos deliciosos por natureza. Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos. Tecnologia em fibra ótica. Irmãos Bona, esquadrias de madeiras e móveis planejados. Agroturismo FIR, certificação orgânica em moranguinhos e horticultura. Café Colonial, com reserva antecipada e happy hour 1 ou 2 vezes por mês. E Prefeitura Municipal de São José do Sul. Voltamos já. Então, como nós colocamos na abertura, nós estamos hoje na Canavial, naquela casa que nós mostramos, e o proprietário, o Giovanni Hartmann, que não faz muito tempo que adquiriu a casa, né? Mas é um prazer, Giovanni, nós podermos conversar contigo, e nós te procuramos porque a gente sabe que você tem uma paixão por essas casas antigas, histórias, né? E... Eu que agradeço, seu Paulo, com certeza, a visita de vocês aqui, né? Com certeza, isso aí está aqui para mostrar, né? Essa casa, como o senhor disse, foi um negócio recentemente feito, né? Então, aos poucos a gente está conhecendo também um pouco mais da história, né? Mas estamos aí para mostrar a casa, então, aí para vocês aí. Que bom, nós podemos dar uma olhada, né? Vamos lá. É muito bom saber que você entrou vamos dizer assim, na característica da Canavial em preservar essa linda história da imigração alemã. São casas características, como nós temos várias, né? Então, que bom, ó, tudo preservado. Nós só não sabemos, né, seu Paulo, a questão é da data, né? Isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu descobrir quando essa casa foi construída, né? A gente não tem a data, mas a gente sabe que já moravam aqui antes do Giovanni. O Giovanni, né? Giovanni era o proprietário, era o seu Christophe Acli, né? Christophe Acli, que era o francês do Frango Sul, e antes disso morava a família Fell. E pelo que se sabe da história, essa casa tem
tem histórias lá da imigração, de repente um dos descendentes dos imigrantes Fel, que moravam aqui, ou da outra família, mas sim, é uma casa beirando os 1900 por aí, a construção, né? Pelo estilo, né? Nós também, pelo que se estima, assim, pelo comentário, que seria com certeza mais de 100 anos, né? A casa seria bastante interessante. Né? E a pretensão de vocês é manter as características sim. originais. Melhorar, o que for fazendo, sim, manter e melhorar, né? Na medida do possível, né? Isso. Fazer a manutenção dela, que exige, né? Uma casa antiga, ela exige uma manutenção, né? Os problemas que aparecem, né? Sim, isso sim, mas a característica... Sim, isso com certeza. De não se mexer. Né? Que bonito, que belo. Vamos dar uma olhada? Podemos dar. Fique à vontade. Ela tem isso nos chama a atenção, os pisos, né? Isso é uma característica que não foi preservada. Foi preservado, toda a característica dos pisos. Na verdade, isso aí eram pintados, né, seu Paulo? Sim, isso era pintado. Isso não é como hoje se faz, né? Isso. Pintado no local. Internamente foi. Internamente foi feita uma grande reforma. O seu Cristóvão adquiriu ela, né? Então se fez uma... muitas características dessas a gente vê nas preservações históricas das casas europeias. Eles deixam a característica original, mas fazem o conforto atual, né? As melhores internas. As melhores internas para o conforto, né? Até interessante, porque daí se continua a habitar. Se habita, né? Facilita, né? Para continuar habitando, né? Isso é importante, né? E aqui a localização é bonita também, né? Sim, tem um pouco mais um alto. Essas áreas antigas que tinham, né? O Paulo deixava uma área aqui para... Sim. Resguardo da chuva e tudo. Né? É todo com piso. Isso aqui é uma coisa antiga também. Eu já morei em casas que tinham isso aí. Nós vivia brincando, né? Era com o soldadinho da... Esses são os famosos soldadinhos. Uma coisa interessante. E, hoje nem se tem mais esses soldadinhos. Esses aqui são originais ainda. É feito com ferro, com chapa. E isso aqui é de ferro fundido. Hoje são todas elas de chapa, que se compra no comércio, né? Existem ainda, né? Mas essa aqui é tudo original ainda. Se vê que é original, porque é de ferro fundido. Nós queremos agradecer ao Giovanni pela acolhida e sinta-se em casa no nosso programa São José do Sul no Mapa e sinta-se em casa no nosso município, né? Seja bem-vindo a São José do Sul. Nosso conterrâneo de Montenegro, né? E sinta-se em casa, né? O que precisares de nós, estamos à disposição. Eu quero agradecer a visita de vocês aqui, né? Estamos de portas abertas aí, né, seu Paulo? Então, realmente fico bastante contente, né, de poder participar do programa, né? E levar essa ideia adiante, né? Que mais pessoas, assim, façam a preservação, né, e conservação. Isso é muito importante para a história, né? A história do município, das pessoas, né? Isso é muito importante. Eu sempre digo, né? O povo sem história é um povo sem futuro, né? Então, nós temos essa história e vamos preservar, né? E ainda mais tendo pessoas como você, a gente se sente gratificante. Obrigado, Giovanni. E estamos à disposição. E tenha sempre no coração São José do Sul no mapa. Com certeza. Muito obrigado. Pois é. Gente, seu Paulo e a dona Petanha, que vieram nos visitar hoje, essa casa aqui tem mais que 100 anos. Temos uma casa lá nos fundos, que era do meu vô, né? Ela deve ter uns 120 anos, essa casa, e é de madeira, não é de material. Então, essa casa aqui era do meu vô, depois era do meu pai, e hoje a mãe, que vive com 97 anos, a mãe e minha irmã, a gente mora aqui junto com o seu Celso, né, que está comigo agora, né? Ele não está aqui porque ele teve uns exames para fazer. Mas estou grata por, né, meus pais me deixaram, né, isso aqui, essa casa. É uma casa antiga, não tem nada de luxo,
mas é uma casa aconchegante que todo mundo a gente acolhe bem. Se quiser entrar um pouco aqui, vamos entrando, vai entrando. Aqui não se encontra nada de luxo, como eu falei para você, é tudo mais antigo. É um relógio que era do meu avô. Aqui meus pais quando casaram, 50 anos do casamento deles. Esse relógio é importado ainda da Alemanha. Sim, sim. Isso aqui era do meu avô. E quando o avô ainda estava vivo, ele disse, porque minha irmã é deficiente, ele disse, o dia que eu falecer, isso aqui vai ser para ela. E realmente, isso aqui eu não sei, né, a idade disso aqui, porque meu avô faleceu quando eu tinha 13 anos e ele faleceu com 85 anos. Então, imagina, né, é uma coisa bem antiga, né. Aqui nós temos, quando o pai e a mãe se casaram, a crinalda da mãe, o véu e a crinalda da mãe. E a partezinha de baixo é o que o pai colocou aqui no bolso, né? É uma coisa bem antiga. Aqui nós temos a família, então, da minha mãe. Eles eram entre 14 irmãos, todos falecidos. A mãe que vive ainda. A mãe é a única que vive ainda. Aqui nós temos a família do meu pai. Aquela lá é dos Reicher, da minha mãe. Essa é a família, 11 filhos de Chacó, do meu avô. E aqui então era... E eles estão sentados na frente da casa, dá pra ver a porta ali, vamos tentar dar um zoom ali. Sim. E aqui então estão eles, né? Teu avô e a tua avó? Sim. A minha mãe a minha avó é dos descendentes Lerner, né? E o avô então era o Chacó e o José Reicher. Que legal. Então a gente mostrou um pouquinho então da parte interna dessa residência bem antiga, né? Na linha Lerner. Que é na linha Canavial, sul, né? Eu falei linha Lerner, linha Canavial. Linha Canavial. Que faz uma rota assim de casas em Chaimel, casas antigas, que mais são preservadas é na linha Lerner e a linha Canavial. Né? Sim. Linha Canavial, você sabe por que é a linha Canavial? Sim, pergunto, Paulo. Porque tinha muita cana, né? Tinha dois alambiques aqui. E a cana, a Chiara não conseguiu matar. É. Apesar de ser um pouco alta, né? Então a Chiara nunca conseguiu matar a cana aqui no Canavial. Então, por isso é o nome de Canavial, né? Quem um dia quer visitar casas em Chaimel, porque aqui tem praticamente uma do lado da outra, né? São todas habitadas ainda, né? Sim, sim. Então tá bom, muito obrigada aí, Rejane, por abrir as portas aí para mostrar um pouquinho. Eu sei que tem mais coisas, mas a gente não quer tomar teu tempo. E obrigada então por mostrar um pouco aí dessa... Eu agradeço a você, Petanha, e ao Paulo, por chegar e escolher a gente aqui hoje, né, com o nosso jogo do bingo, com as nossas mulheres aqui hoje jogando, né? E continue com esse belo trabalho de vocês. Nós queremos resgatar um pouco da história dos nossos imigrantes, né? Aí. Porque muita gente não dá mais valor às coisas antigas, né? Ou famílias vindo lá de trás para frente, né? Então isso para mim é gratificante, essas coisas, né? Muito bom. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço. Agora nos mostrando uma das casas mais antigas de São José do Sul, preservada e habitada. É uma casa da Rony Brandt. Aqui já morava a família Brandt, que é seu Inácio. O pai do seu Inácio, que era o professor Brandt, muito conhecido aqui na região, foi professor mais de 50 anos da nossa região. E ele já comprou essa casa do Jakob Schneider. Então, pelo cálculo, nós temos com certeza mais de 150 anos essa casa aí. Mostramos também antes um moinho que era usado, porque aqui na época o seu Jakob Schneider tinha um alambique. E era esse moinho que moía a cana, movido num arroio ao lado, ali embaixo, e era tocado a água ainda, com roda d'água. Então, mais uma das preciosidades de São José do Sul. Aqui nós podemos ver
mais uma residência, eu acho que uma das primeiras a ser construída, nós podemos até verificar, ela foi construída em 1890 por seu Miguel, né? João Koch, em 1890. Depois ela foi adquirida pelo seu Edivino Bender e continua hoje ainda na descendência da família do seu Edivino Bender, que é da família Schitz, mas são descendentes de Edivino Bender. Uma casa bem característica, com a cozinha separada do resto da casa, como são as características das casas em Chaimel antigas. E nós temos vários detalhes ainda preservados. Tem algumas coisas que foram melhoradas, mas bastante coisas. Essa decoração de madeira era característica das casas europeias, onde os nossos imigrantes trouxeram essas características para a nossa região. As janelas, nós podemos ver também, são tudo originais. As janelas com o fixador da janela, tudo original ainda. A maneira de fechar. Depois disso aqui veio o de cabecinha de ferro fundido, mas essa aqui é original da época da construção. Podemos ver a característica, não tem pregos, não existem pregos que emendavam a madeira uma na outra. É tudo com pinos de madeira, encaixado uma na outra. Depois de levantado essa estrutura de madeira, ela era preenchida com pedra e barro. Essa aí, depois então ela foi rebocada, mas originalmente era pedra com barro. A característica das janelas, dobradiças, todas originais da época. Então é uma preservação histórica muito, muito característica. As iniciais dos nomes dos imigrantes sempre colocavam ali. Eu acredito que seja do Edivino Bender. Ali o Edivino Bender, Edivino Bender. Provavelmente foi ele que fez a primeira reforma, onde foi feito o reboco, porque originalmente as casas não tinham reboco, era pedra com barro. Você pode ver, se você cavoca ali um pouquinho, é pedra e barro, no meio das madeiras. Depois o pessoal, então, rebocava. Então o seu Edivino Bender deve ter feito esse melhoramento já, e colocava daí o nome e o sobrenome, as letras. E a data, então, da construção preservada, 1890. Então, o que nós temos? Nós vimos, essa casa tem 130 anos. A porta, toda original. Maçanetas, a fechadura, tudo original. São raríssimas as casas no nosso estado que tem essas características ainda preservadas. Mais uma visita na linha Canavial, mais uma casa centenária. Aqui nós estamos já com Flávio Specht, casa habitada, e como nós estamos vendo, mais uma com cozinha separada, que era a tradição da época. Casa centenária, Flávio habitando. Flávio, me conta um pouco da história da casa ali. A casa aqui, na verdade, o meu sobrenome ele foi intruso aqui. Porque quem habitou, quem construiu essa propriedade foi a família da minha mãe, que era Halbertal. Então o Specht aqui, ele e o meu pai, no caso, era intruso. Sim, ele foi genro do Halbertal. Ele foi genro do... Inclusive diz aqui, JK se refere a JK João Halbertal. A João Halbertal, foi o construtor dessa casa, então. Exatamente. 1925. Então está ali para entrar no centenário. E depois eu adquiri como membro da família Specht.
E preservou ela, E restaurou restaurei ela faz agora 10 anos, que minha mãe faleceu, então está ali até hoje. Né? Então, para quem gosta de visitar, fazer uma visita às casas centenárias aqui de São José do Sul, pode entrar em contato, porque nós temos várias casas, como já colocamos, habitadas, históricas. E nós temos uma foto, inclusive, logo depois vocês podem ver uma foto, da inauguração da casa. 1925. 1925. Aqui, ó. Olha aqui o que eles inventaram naquela época, né? Cabides. Sim. Ele Isso é tudo. preso no próprio guarda-roupa, no próprio roupeiro. Isso tem, eu nem sei, mas tem um encarte aqui atrás que eles não inventaram. Tem 2 baús. Ó, isso aqui também é bem antigo, ó. Isso aqui na época eles usavam isso aí para guardar roupas. Guarda-roupas e quando em mudanças, para fazer transporte de mudanças, esses eram os Sim, baús sim. que eram usados, né? Sim. Sim. Quando a minha mãe faleceu, eu disse eu tenho uma coisa bem antiga lá embaixo. Eu tenho 3 irmãs, né? Eu disse que eles podiam pegar tudo que, assim, para lembrança, mas menos o roupeiro e aquelas 2 caixas, nem sei como é que chama aquilo, e o relógio. Porque isso é uma coisa que pertence à casa. Né? Isso não foi adquirido nem pelo meu pai, então pertence à casa. E eu disse isso, a mesma coisa para meu filho. Estamos aqui na linha Canavial com mais uma casa das tradições lá de antigamente. Podemos ver, são casas, é uma casa em Chaimel do seu Daniel Fell, filho do imigrante Peter Fell, e foi reformada em 1948. Nós podemos ver até ali em cima, está ali a data, que foi feito o entorno em 1848, mas essa casa tem em torno de 120 anos. A parte interna toda preservada. Hoje ela é do Gerson Schitz. Ele fez uma reforma, a gente pode ver, bem habitada, como são as casas antigas preservadas ainda hoje na Europa. Mais uma casa na linha Canavial. Aqui nós podemos ver essa residência, como eles se preocupavam antigamente, faziam a cozinha separada da casa. Por quê? Porque eles tinham o fogão, nem fogão a lenha não tinha, era uma chapa montada no anexo, que era o lugar da cozinha, né? Então, para preservar, se pegasse fogo, não pegar fogo na casa toda. Por causa disso, sempre essas casas antigas, a maioria delas tem a cozinha separada ou em tipo anexo. Estamos aqui na linha Canavial ainda, né? Com o Pedro Schomer e a Maria, para mostrar um pouco de mais uma casa que era do bisavô, né, Maria? Bisavô. Do teu bisavô, seu... Anton Spee, casada com a Elisabetta Callas. Uhum. E nós podemos ver que essa casa tem as características de outras que nós mostramos. Claro, um pouquinho a arte diferente, mas as características iguais. A área grande na frente, madeiras, depois nós vamos mostrar mais perto, mas as madeiras, todas elas
em Chaimel com encaixe, tudo com pinos de madeira, não existe emprego nessas casas, né? O Pedro, que é construtor, é verdade, conhece bem essa arte, né? Uma montagem bem essa, antiga. E uma arte que antigamente eles faziam. Eles faziam casas para, não só para eles, mas a casa para eles, para os filhos, para os netos e para os bisnetos, né? Nós estamos vendo a Maria, hoje ela não está sendo habitada hoje, mas está sendo utilizada ainda, né? E é habitável, né? A casa habitável ainda. Foi construído quando? Em 1888, faz 142 anos que esta casa está construída. E os meus avós, depois uma das filhas do meu bisavô, a Teresa Spee, casou-se com Matias Jacob. E depois o meu pai se casou com a irmã Elisabetta Spee, casado Jacob com o Valdemar José Bon. E hoje, como eu sou filha do Valdemar, nós estamos habitando nessa terra. Eles moram logo ali do lado, né? Mas essa casa é patrimônio, vamos dizer assim, patrimônio não só da família, mas histórico, né? É um ponto histórico do nosso município. Vamos dar uma olhada mais de perto para mostrar alguns detalhes que a gente mostrou já em outras casas, mas aqui também vamos mostrar as artes de antigamente. É uma pena, se eu soubesse eu tinha arrumado. Isso a gente não vê aqui. Isso aqui. As características a área aqui, ó. Antigamente as características das casas era sempre ter uma área de fora a fora. E tu vê ali, tá pregado, tá? Tudo com encaixe, esse enfeite nas madeiras, tudo original. Nós podemos ver, que já mostramos na outra casa lá, o suporte de segurar a janela é feito na ferraria, também como as outras casas que a gente mostrou. Porta original, toda ela com os desenhos. Aqui ela não tem a pintura colorida, como muitas casas têm, mas nós temos no programa, vocês verificaram, que tem o estilo da porta igual a essa aqui, com os desenhos originais ainda, que é o branco lá em cima. Geralmente se faziam o branco e essa parte do losango, né, em branco também. Fechadura original, tudo original. Como eu falei antes, ó, os encaixes de madeira, tudo feito com pinos. E logicamente, depois que essas pessoas habitavam aqui, ou eles mesmos, ou já filhos deles, faziam então um melhoramento, que originalmente não existia reboco, era pedra com barro, no encaixe de madeira. Depois então se fazia o reboco com cal. Mais uma casa histórica, e essa é bem histórica. Desde os idos tempos da construção da Buarque de Macedo. A casa hoje é da família Mosman, mas ela foi construída por volta de 1885 a 90, por aí, porque ela era construída pela família Rumes, e os Mosman de hoje são ainda descendentes dos Rumes. Essa casa é histórica porque antigamente, que se vinha de Montenegro a subir a serra, de Montenegro até o Gauerek, que é Dom Diogo, dava um dia de viagem, de mulas, de carretas e mulas. E essa casa era uma pousada, antigamente chamavam de hotel, onde os carreteiros e os viajantes ficavam e pernoitavam. Então a parte de cima era casa de moradia e um armazém onde se colhiam os produtos coloniais da região, e a parte de baixo era a pousada dos viajantes. Então essa casa, como tinha mais uma aqui na região, era muito importante para o fluxo
das mercadorias dos imigrantes alemães que vieram e habitavam essa região. Então foi construído há 140 e tantos anos, mais ou menos acredita-se que juntamente com a primeira estrada carroçavam do Rio Grande do Sul, que é a nossa Buarque de Macedo. E é com essa casa maravilhosa aqui de fundo que nós vamos encerrar o programa, então, fazendo um agradecimento aos nossos patrocinadores. Decore, Sabor e Companhia, pimentões coloridos e tomates sem agrotóxico, produtos deliciosos por natureza. Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos, tecnologia em fibra ótica. Irmãos Bones, quadrias de madeira e móveis planejados. Agroturismo FEAR, certificação orgânica em morangos e horticultura, café colonial com reserva antecipada e happy hour 1 ou 2 vezes ao mês. E Prefeitura Municipal de São José do Sul. Agradecemos a audiência e até um próximo programa. E vamos colocar São José do Sul no mapa.